Em São Paulo, o governador João Dória voltou a ameaçar a população com lockdown no estado de São Paulo. Segundo o Tucano, o número de novos casos de coronavírus já cresce mais rapidamente em todas as regiões do estado de São Paulo do que na região metropolitana da capital. Para Dória, a ampliação do mega feriado, que deve se estender até segunda-feira, é mais uma tentativa de evitar a medida extrema que não está descartada caso os índices de isolamento piorem ainda mais. Vamos assistir a um trecho da coletiva de hoje do governador João Dória. Como brasileiro, como cidadão, como pai de família e também como governador, por favor, fiquem em casa nestes dias. O esforço que o governo do estado de São Paulo faz, ao lado de vários outros municípios, prefeitas e prefeitos, é para preservar vidas, não é para instruir e estimular o lazer. Ontem, mais de 1.000 brasileiros perderam as suas vidas. 1.000 famílias que perderam pais, filhos, irmãos, mães, avós e amigos. Será que é preciso mais do que essa tragédia para compreendermos a importância do resguardo e do isolamento social? Será que vamos precisar ver pessoas mortas nas ruas e nas calçadas para entendermos que a orientação da medicina para o isolamento social é a única alternativa que existe, seja no Brasil, seja no mundo, para preservar vidas? Pense nisso, você que é contra o isolamento social. Reflita nisso, você que não acredita no isolamento social. E aos que estão fazendo o isolamento corretamente, nos ajudem a convencer as pessoas que ainda não estão realizando esse isolamento, para que elas possam se proteger, para que elas possam continuar vivendo. E você e os seus familiares também se manterem em vida. Bom, então, trecho da fala do governador de São Paulo, João Dória, isso foi na entrevista coletiva de hoje, como nós dissemos. E aí, Augusto, o que é que você achou desse discurso? Cosque tandem, né? Até Oi? quando, né? Cosque tandem, até quando? Até quando? Então vamos lá, com todo respeito ao discurso do governador, dos secretários, da equipe que está se esforçando para combater o coronavírus, é o seguinte: a quarentena, pela enésima vez, ela se destina a permitir que o sistema de saúde fique mais musculoso e combata a pandemia. Pois bem, eu acho que devia ter começado há semanas a preparação para a retomada da atividade econômica. Eu estou em isolamento. Nós estamos em isolamento. E ninguém combate o isolamento. O que a gente prega é o uso simultâneo das duas armas que a gente tem para enfrentar duas crises, a sanitária e a econômica. Não pode descuidar. Então eu posso acusar alguém alguém que defenda o isolamento, eu não posso acusá-lo de não ter nenhuma preocupação com a economia. Eu poderia usar o mesmo argumento. Ninguém é contra o isolamento. Eu sou contra, por exemplo, o isolamento eterno. Porque vamos lá, se esse feriadão funcionar, sim, menos casos, prorrogamos o feriadão, vamos antecipar o Natal, o Ano Novo e depois os feriados do ano que vem? É isso. Nós estamos em isolamento, tá? E qual é o resultado? Mais de 1.000 mortes ocorridas ontem, que foram mais de 1.000 notificações e não mortes. Se ocorrem mortes com o isolamento, como justificar a mera prorrogação do isolamento? Agora, se cai com a sequência de feriados, nós teremos o feriadão de 6 meses. Como fazer isso? Nós vamos ter que um dia dizer, olha, esse é o limite de atendimento que o sistema de saúde pode dar. Ou então, eu quero os dados concretos, precisamos de mais 5.000 leitos, mais 10.000 leitos. Agora, haverá um momento
em que a gente vai retomar, como os outros países, o mundo está errado, o Rio Grande do Sul está errado, Minas está errado, isso está acontecendo no Brasil. Vai haver um momento em que nós teremos de fazer isso paralelamente. O ficar em casa é uma etapa que já passa de 60 dias e com esses resultados. Então, o que devemos supor que não funcionou? Não. Ao mesmo tempo, a comissão que combate o coronavírus em São Paulo diz que foram salvas 40 mil vidas. Com base em quê? Agora, se foram salvas, está funcionando ou não está funcionando? Se salva 40 mil, ao mesmo tempo permite que São Paulo continue com esses números altíssimos, que continue sendo o epicentro da pandemia, são coisas contraditórias. Ou funciona ou não funciona. Agora, o que mais? Quer dizer, eu repito, eu estou em isolamento e cumpro direitinho as regras e pretendo continuar a adotar esses cuidados quando a abertura econômica for iniciada. Agora, eu não posso ser responsabilizado pela quebra da economia se eu estou cumprindo as regras. E se continua morrendo gente assim, então não funciona o isolamento? Não funciona não, ele funciona sim. Mas ele não foi feito para salvar vidas. Ele foi feito para reduzir a intensidade da economia e dar tempo aos gestores de suprir as falhas, né, de suprir a escassez de material provocada por outros gestores. A culpa é deles. Eu não tenho culpa se o sistema de São Paulo não estava preparado para enfrentar a pandemia. Agora, nós estamos há 60 dias. Se salvamos tantas vidas, o que está querendo dizer? O que se está querendo dizer? Que se chegássemos a 100% de isolamento, salvaríamos todas as vidas? Sim, claro. Então ninguém mais sai de casa. Ninguém mais sai de casa, nunca mais. Não é assim. Chega um momento que você olha nos olhos a pandemia e enfrenta. Está acontecendo em Minas, meu Deus, está acontecendo no Paraná, está acontecendo em Santa Catarina, está acontecendo no Rio Grande do Sul. Tá bom, aqui é o epicentro lida com mais problemas. Agora, quando se começa um discurso terrorista e dizer, não, esse feriado não é para ir para a praia, não, até porque na praia está crescendo essa curva. Eu quero que ela seja desenhada e explicada a mim cientificamente, porque até onde eu sei, o isolamento em Santos atinge os números fixados pelas autoridades da área de saúde. Santos está em isolamento. E está crescendo por quê? No interior também está vigorando o isolamento. Está crescendo no interior? Não. É uma informação terrorista dada para que o pessoal não viaje para o interior, tanto que estão botando barreiras nos acessos às cidades. Então a gente precisa parar com esse discurso maniqueísta de apontar quem se preocupa com a economia como um inimigo da vida e também de apontar como quem se preocupa com o isolamento como um inimigo da economia. Senão eu me concedo o direito de achar que são assassinos da economia os que só defendem a prorrogação do isolamento. Você, Zé? Olha, nós não estamos numa crise econômica mundial. Nós estamos diante de uma pandemia que acaba provocando reações pesadas na economia. A pandemia ataca a economia. O custo calculado para o PIB e calculado pelo Ministério da Economia aqui no Brasil, 20 bilhões de reais por semana. Ou seja, nós já estamos lá com 160 bilhões de reais a menos no PIB só com essas semanas paralisadas. É muito prejuízo. Então, assim, nós estamos numa crise sanitária, numa crise da pandemia que acaba atacando a economia. Agora, é constrangedor, né, que municípios aí, não é só em São Paulo, no Brasil inteiro, né, tenham que montar barreiras para impedir turismo. Fazer turismo numa época dessa, isso é perigoso, é um deboche. Eu acho, Augusto, que a fala do governador João Dória é uma fala pesada,
né, muito séria e que deve ser levada em conta. O tom da fala do governador é um tom de desespero ali. Nós estamos numa insegurança e o ser humano não convive muito bem com segurança, porque ninguém sabe, como você disse aí, o que é bom. Veja bem, uma família confinada, e esse é um termo pesado, mas eu tenho que usar, confinada, um núcleo familiar de, digamos, 5 pessoas. Se uma pessoa tem que sair, e isso é normal, existem atividades essenciais, né? Se uma pessoa tem que sair, o que acontece com esse núcleo familiar? Todos estão ameaçados, porque uma pessoa que sai e volta, ela está ameaçada. Eu tenho um filho que se formou agora em medicina e está na linha de frente. Eu chamei e disse, olha, você que sabe, ele não vou. Foi. Ele foi morar no hotel. É novo, 25 anos, recém-formado, e decidiu. Ele decidiu. Mas para proteger a família, ele decidiu não voltar. Já está há algumas semanas fora de casa e morando no hotel, porque ele representa um risco se voltar. Então é isso que está acontecendo, quer dizer, ninguém tem condições de prender uma família inteira. Nem todos têm condições de morar fora, morar sozinho, morar no hotel. Então esse encurralamento começa a ser furado exatamente por esta fragilidade que não tem como ser contornada. Como uma pessoa, toda a família tem um que vai trabalhar. Quando ele volta, dificilmente ele consegue fazer uma higienização completa. Então, esta é a situação. Agora, eu acho que o governador João Dória tinha que liberar para os prefeitos e ajudar os prefeitos. Como ajudar? Com tecnologia, com dados, com instruções de como lidar. Cada bairro, cada prefeitura é que sabe o que fazer. Agora, que a fala do governador é muito pesada e séria, é. Hoje, no Jornal da Manhã, na entrevista exclusiva à Jovem Pan aqui, eu até perguntei, o governador não soube responder. É sobre o horizonte, sobre o que vai acontecer. Ele não sabe, e por razões óbvias, porque ninguém sabe como é que esse vírus está se desenvolvendo, né? Qual será o prazo de reabertura do comércio? Aí ele diz que haverá uma segmentação e tal, mas ninguém sabe. 3 meses, 4 meses é curto prazo para uma projeção de negócio. Ninguém sabe e isso assusta. Ainda falando... Só completar, Vitor, claro, posso completar? Vai lá. Viu, Zé? Concordo com você, concordo que a preocupação é pertinente. É claro, o governador Dória está preocupado com isso e expressa a sua inquietação. Ao mesmo tempo, nós temos que levar em conta o que disse, por exemplo, ontem o prefeito de Presidente Venceslau. Você tem de confiar no prefeito, porque, como disse, nas palavras do prefeito, o que mais o preocupa é a vida dos familiares dele e a própria vida. Ou você acha que o prefeito é um suicida, ou auto-suicida, como aperfeiçoou a Dilma Rousseff, enlouquecido? Ele não é. Inclusive é um prefeito, digamos, ele estará envolvido nas eleições aí de novembro. Ele está preocupado também em acertar, em buscar os caminhos corretos. Agora, temos de admitir que não há um caminho só. Por que não ouvir os prefeitos? Por que não permitir que sejam feitas, com todo o cuidado que isso requer, experiências nessas cidades que estão à margem da pandemia? O Brasil é muito grande. Ele disse ontem da densidade populacional da região do Pontal do Paranapanema. Por que não permitir que se faça isso com toda a vigilância? Se houver qualquer risco, se for constatado aqui algum crescimento na curva de infectados, se interrompe. Mas por que não permitir a tentativa e erro, o processo de tentativa e erro, que é o único que eu conheço, diante do desconhecido? Então estamos todos preocupados com a vida, a menos, repito, que sejamos, homenagem a Dilma Rousseff, que inventou o termo, auto-suicidas, né?